irmãos, com a paz do Senhor. Um bom dia a todos, pode se assentar. Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia em João capítulo 14. Nós estaremos fazendo menção de um texto muito conhecido por nós. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, o versículo de número 6 está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui nós vemos um relato de Jesus, dizendo para nós uma das coisas, 3 coisas que Ele é para nós: o caminho, a verdade e a vida. Aqui nesse relato nós vemos que eram os últimos dias de Jesus tinha com esses discípulos dele. Sua hora de ser crucificado estava chegando e ele teria que partir dali e se separar dos seus discípulos fisicamente. E por conta disso, os seus discípulos acabaram ficando tristes, porque Jesus estava indo para um lugar ao qual eles naquele momento não conseguiriam acompanhar. Jesus estava indo para um lugar ao qual aqueles discípulos naquela hora não conseguiriam ir juntamente com Jesus. E por isso Jesus, de uma forma, ele estava confortando aqueles discípulos, estava confortando aqueles homens. Informava que ele estava indo ao Pai e que aquela separação não seria definitiva. Aquela separação, na verdade, em vez de ser uma separação, seria uma junção. A partida de Jesus seria necessário para aqueles homens, para que em breve eles também pudessem estar na casa do Pai, juntamente com Cristo. A partida de Jesus, a crucificação de Jesus, era necessária para que posteriormente, quando chegasse a hora, eu e você pudéssemos estar com Ele. Aos olhos dos discípulos, estava constando, estava aparentando que dali eles não estariam mais junto com Jesus. Ali seria o final, a separação deles. Mas a grande realidade que hoje nós entendemos é que aquela separação foi necessária para que posteriormente nós pudéssemos estar juntamente com Cristo na vida eterna. E Jesus ele vem nos ensinar a forma que podemos seguir para estar com Ele naquele grande dia. Ele vem nos mostrar qual era o caminho, vem nos mostrar qual era a verdade e vem nos mostrar a vida necessária que precisamos ter para que pudéssemos chegar no grande dia e estar com Cristo. Nós vemos pela trajetória de Jesus, pelo ministério de Jesus, em muitas situações, ele se coloca se dando o exemplo que ele é. E aqui nós vemos os 3 eu sou que Jesus utiliza. Nós vamos começar a caminhar aqui pelo primeiro eu sou que ele diz, que é eu sou o caminho. Jesus ele anuncia ser o caminho. E repare que no texto ele diz que eu sou o caminho, o que nos leva a entender que não há outro caminho existente. Porque se houvesse em nossa vida um outro caminho ao qual nós poderíamos seguir, que resultaria em uma vida eterna, Jesus falaria que eu sou um dos caminhos. Mas Jesus está explicando, está exemplificando que Ele é o caminho. Não há outro caminho ao qual eu e você podemos seguir, somente o caminho de Jesus. E este caminho, ele não é um caminho com um atalho, ele não é um atalho para o céu, mas ele é o real caminho para a nossa vida, para a gente chegar ao céu. Porque
para nós chegarmos ao céu e estarmos com Deus ao lado de Jesus, não existe atalhos, não existe caminho fácil, não existe um caminho simples a se seguir. Existe apenas um caminho, que é Jesus. E seguir esse caminho em nossa vida é um caminho difícil, porque nós seremos provados, nós sofreremos algumas aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então onde ele estiver, nós estaremos junto com ele, mesmo que o caminho seja difícil. E quando nós olhamos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, nós vemos uma declaração de Jesus dizendo a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele dá uma instrução: olha, se você quer me seguir, você vai fazer o seguinte: primeiro você vai negar a si mesmo. E negar a si mesmo é escolher viver a vontade de Deus e deixar de viver a sua própria vontade. E quando nós olhamos a trajetória da humanidade, quando nós olhamos desde o Gênesis, nós vemos que isso foi posto à prova. Em qual caminho nós vamos seguir, em qual vontade nós vamos escolher dar prioridade, se é a nossa própria vontade ou a vontade de Deus. Porque quando nós olhamos em Gênesis, nós vemos os dois primeiros personagens, que é Adão e Eva. E Jesus, Deus, falou para ele, para Adão e para Eva, qual era a sua vontade: não comereis do fruto. Mas a vontade de Adão e a vontade de Eva era de comer o fruto. E pela história nós vamos ver que uma decisão foi tomada: a decisão de comer o fruto. Ou seja, Adão e Eva escolheram viver a sua própria vontade do que viver a vontade de Deus. E isso é um grande problema na nossa vida, porque as nossas decisões, as nossas escolhas geram consequências. E nós não conseguimos fugir das consequências. Nós não conseguimos tomar uma decisão e viver sem a consequência dessa decisão. E Adão e Eva também não conseguiram fugir. Eles tiveram que arcar com essa consequência. Eles escolheram a sua própria vontade e por isso aconteceu o que a história nos diz. Isso gerou uma consequência pelos seus erros e pela sua escolha. Escolheram seguir a própria vontade em vez da vontade do Criador. E muitas vezes nós fazemos isso também. Escolhemos as nossas próprias vontades do que as vontades de Deus. E isso acarreta consequências ao quais nós não gostamos, mas precisamos viver porque foi nossas escolhas. E seguir a Jesus é negar as nossas escolhas, é negar as nossas vontades e começar a viver as vontades de Jesus, começar a viver as vontades de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Deus nos direciona em algo, mas nós podemos escolher se eu vou seguir o que Deus está nos direcionando ou se eu vou seguir o meu próprio caminho. Nós temos essa escolha para se fazer. E por isso cabe a nós o entendimento de saber qual escolha eu vou tomar. Se é escolher caminhar o meu caminho ou escolher caminhar o caminho de Deus. As duas terão consequências para a nossa vida. E uma coisa que nós podemos garantir é que se escolhermos o nosso caminho, as consequências serão ruins. Mas quando escolhemos o caminho de Deus, as consequências são boas para a nossa vida. Jesus ele fala que nós precisamos negar a nossa própria vontade, e fazer isso é algo muito difícil, porque nós queremos fazer o que nós queremos. Nós queremos seguir as nossas decisões. E abandonar a minha vontade e escolher a vontade de Cristo é muito difícil, porque eu tenho que negar a seguir o que eu quero, para começar a seguir o que Jesus quer para mim. Mas nós precisamos fazer isso.
Nós precisamos negar a nossa vontade se nós queremos seguir a Jesus. Jesus ele fala que além de negar a sua própria vontade, você precisa tomar dia após dia a sua cruz. E isso está ligado, está conectado, esses dois pontos necessários estão conectados. Negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz, dia após dia, estão ligados a si mesmo. Pois dia após dia, nós precisamos, para negar a nossa própria vontade, precisamos matar o nosso eu interior. Matar o nosso velho eu. Porque quando eu nego a minha própria vontade e dou prioridade pelas vontades de Deus, eu estou matando mais um dia, mais uma vez, o meu velho eu. E a cruz nós sabemos que é uma punição. Porque quando nós vemos a crucificação de Jesus, ele carrega a sua cruz para ser crucificado. E naquela época, a cruz era um instrumento de execução para o condenado. Jesus, quando foi condenado à morte, ele teve que carregar a sua cruz, a qual aonde ele seria executado, a qual onde ele morreria. E quando Jesus diz que nós devemos carregar a nossa cruz dia após dia, ele está nos indicando que nós precisamos matar o velho eu dia após dia. E fazendo isso, nós negamos as nossas vontades e vivenciamos a vontade de Jesus. O próprio Jesus vivenciou isso. Quando ele carregou a cruz, a vontade dele, como um homem, não era morrer. Porque quando ele está na cruz do Calvário, ele fala: Pai, se for da sua vontade, aparta de mim esse cálice. Permita que eu não morra. Como um homem, Jesus declarou isso. Mas ele também entendeu que havia uma necessidade dele ser crucificado. Ele entendeu que a vontade de Deus naquele momento era que Jesus fosse crucificado, para que depois nós pudéssemos ter a vida eterna ao lado de Jesus. Então Jesus negou uma vontade que ele tinha, de continuar e não morrer. Ele negou essa vontade para vivenciar a vontade de Deus. E nós, como pequenos Cristo, como imitadores de Cristo, devemos seguir o exemplo dele, de negar a minha vontade e vivenciar a vontade dele. Tomar a cruz é entender que eu preciso, dia após dia, matar o meu velho eu e decidir viver o novo eu, que está em Cristo Jesus. É crucificar as velhas escolhas e vivenciar as escolhas de Cristo. E carregar a cruz é carregar essa execução. Dia após dia, nós precisamos lutar contra nós mesmos. Carregar as nossas cruzes para viver com Cristo. E isso não é fácil. O caminho a se seguir não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Negar as minhas vontades não é fácil, mas é possível eu negar as minhas vontades. Deixar o velho eu para trás não é fácil, mas é possível você deixar o velho eu para trás. Carregar a sua própria cruz não é fácil, mas é possível você carregar a sua própria cruz. O caminho de Cristo não é um caminho fácil para a nossa vida, mas eu tenho Cristo para me ajudar a seguir esse caminho. Eu tenho Cristo ao meu lado para caminhar este caminho. Caminhar com Cristo também não é fácil, mas eu tenho a Cristo dia após dia ao meu lado, me sustentando para eu caminhar. A sua trajetória como cristão não vai ser fácil. Vai ser difícil porque você vai ser testado, você vai ser colocado à prova e você vai ter que resistir. E não vai ser fácil, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então nós passaremos por dificuldade, nós passaremos por aflições, mas nós conseguiremos, porque Cristo está ao nosso lado.
Em nosso caminho, Deus estará zelando por nós e cuidando de nós. Não é fácil seguir esse caminho, mas é possível, porque nós temos Jesus, o nosso guia para nos direcionar. E ele fala que além de você negar a si mesmo, além de você tomar a sua cruz, precisamos seguir a Jesus. Porque não adianta nada eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e ficar parado. Não adianta nada eu me sacrificar todo, mas eu não decidir ir e seguir a Jesus. E seguir a Jesus é diariamente negar essas vontades. É se sujeitar à soberania de Jesus. Obedecer às ordenanças e os mandamentos de Jesus. Seguir a Cristo é seguir a palavra que nos foi escrito. É seguir o passo a passo que Jesus nos deu quando Ele veio a essa terra. É seguir ao que está escrito na Bíblia. Nós temos um passo a passo todo ao qual nós podemos seguir, que o resultado dará na vida eterna. Seguir a Jesus não é somente conhecer o Evangelho, mas é conhecer o dono do Evangelho. Porque não adianta nada eu ter todo o conhecimento da Bíblia, não adianta nada eu ter todos os versículos decorados da Bíblia, conhecer a história, ter diversos livros, diversos conhecimentos sobre a Bíblia. Não adianta nada se eu conhecer a Bíblia do início ao fim, se eu não conhecer o dono da Bíblia. Não adianta nada eu ter todo o conhecimento do Evangelho, se eu não conhecer o dono do Evangelho. Não adianta nada você estudar tudo, conhecer toda a teologia, tudo da Bíblia, se você não conhece a Jesus. Nós precisamos ter esse conhecimento, o dono do Evangelho, aquele que o Evangelho foi escrito. Nós precisamos conhecer a Jesus. Há uma necessidade em nossa vida. E nós podemos ver que muitas pessoas conhecem, são detentores de todo o conhecimento da Bíblia, sabem de toda a história, mas não conhecem o Cristo da história. Nós podemos ver tanto no tempo de Jesus quanto nos nossos dias atuais que as pessoas conheciam a história, conheciam Gênesis, conheciam Êxodo, conheciam a trajetória que eles tiveram, mas não conheciam a Jesus. Nós vemos os fariseus, os doutores da lei da época, que conheciam a história, mas não conheciam a Jesus. E hoje não mudou isso. Tem muitas pessoas que têm muitos saberes, que são muito estudadas, mas não conhecem a Jesus. E pelo contrário, nós também conseguimos ver pessoas simples e humildes, que não conhecem a palavra, que só sabem algumas coisas da história, não têm todo o conhecimento, mas conhecem a Jesus. E isso torna uma pessoa cheia de Deus. Isso torna a pessoa no caminho certo. Conhecer a Jesus é mais importante do que conhecer as leis, porque é Jesus quem nos direciona. Porque quando nós temos esse relacionamento com Cristo, Ele vai nos mostrando e nos corrigindo diariamente. Ele vai nos ensinando. Mas quando nós conhecemos somente a palavra e não a Cristo, nós sabemos o que está escrito, mas muitas vezes não entendemos. Podemos conhecer tudo a história, tudo o que está escrito, mas não teríamos o conhecimento necessário, porque não teríamos a Cristo. O segundo ponto que ele trata é que eu sou a verdade. Jesus Cristo, Ele é a nossa verdade. E é uma verdade que ilumina a nossa mente e não nos engana. Porque nós sabemos que existem muitos falsos mestres e falsos profetas que vêm trazendo uma verdade, mas para enganar as pessoas. E Jesus, em seu ministério,
Ele veio nos trazer qual era a verdade. Ele é cheio de graça e cheio de verdade. E o que torna Jesus tão diferente, o que torna Jesus a real verdade, é porque ele não só pregou a verdade, mas ele viveu a verdade. Em seu ministério nós não vamos ver Cristo falando mentiras, pregando mentiras. Nós só vamos ver Cristo anunciando o verdadeiro evangelho, anunciando o verdadeiro caminho. Jesus, ele não foi descoberto pelo homem. Ele não foi descoberto por mim ou por você. Mas Jesus, ele foi revelado a nós por Deus. Deus revelou a quem Jesus era. Deus revelou o papel de Jesus. E por isso Jesus se torna essa verdade. Uma verdade única que é capaz de encher a nossa mente de luz e nos iluminar. Jesus é o único capaz de aquecer o meu e o seu coração com segurança plena, aquecer o nosso interior com a verdade e nos dar instrução. Jesus é o único capaz de fazer o intermédio, de mostrar a verdade entre nós e Deus. Somente Jesus que é capaz de fazer esse intermédio. Lá em João 8,32 nós vamos ver escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus anuncia sendo a verdade. Então logo nisso a gente já entende que conhecer a verdade é conhecer a Cristo. O texto ele relata algo muito importante, que é conhecer a verdade. E conhecer a verdade é conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo não é só saber o seu nome, mas é ter um relacionamento. Porque se a gente pegar qualquer pessoa na rua e entregar a Bíblia para ela, ela vai conseguir ler e conhecer quem era Jesus, a história de Jesus, saber quem era Jesus. Mas realmente conhecer, ter um relacionamento, é ter uma intimidade com Jesus. Conhecer não é somente saber quem a Bíblia escreveu, quem está escrito na Bíblia, mas conhecer é você ter intimidade, é você ter relacionamento com Jesus. Isso é nós conhecermos a verdade, conhecermos quem realmente é Jesus. E Cristo, ele transforma, ele tem a capacidade de transformar aquele que estava aprisionado no pecado e tornar livre. E nós só conseguimos viver isso se nós deixarmos o Evangelho de Cristo dominar completamente a nossa vida. Porque somente aquele que deixa o Evangelho de Cristo dominar completamente a sua vida, somente ele, de fato, conseguirá conhecer a verdade de uma forma experiencial. Somente aquele que permite o Evangelho de Cristo dominar a sua vida consegue viver e experienciar, ter experiência de vida com a verdade, com Cristo. Nós precisamos deixar o Evangelho de Jesus nos dominar a nossa vida, porque quando nós permitimos isso, nós conseguimos ter experiências de vida com Cristo. Somente dessa forma eu posso conhecer de fato a Jesus, tendo uma experiência de verdade com Jesus, porque assim nós viveremos a liberdade que é provida pela obra redentora do Salvador. Somente permitindo ser dominado pelo Evangelho que nós conseguiremos ser livres do pecado. Porque conhecendo essa verdade, nós seremos libertos
de algo. E essa liberdade que nós vamos ter é em cima do pecado. E Jesus, quando declara isso, ele estava diante muitos judeus conhecedores da história, conhecedores da lei, muitos religiosos, muitos fariseus e doutores da lei, que o questionaram como nós podemos estar sendo aprisionados, como nós podemos estar sendo cativos de algo, sendo que somos descendentes de Abraão. Aquele povo achava que só pelo fato deles terem o sangue de Abraão, os tornava libertos, os tornava livres. Mas o que Jesus estava anunciando para eles não era uma prisão física, não era uma prisão terrena, mas era uma prisão espiritualmente que eles tinham naquela época. Era o que Jesus estava anunciando. Vocês precisam conhecer a verdade para serem livres de seus próprios pecados. Jesus traz esse ensinamento. Eles não percebiam que estavam sendo aprisionados espiritualmente pelos seus próprios erros ou pelos seus próprios pecados. Mas Jesus, ele veio de uma forma para nos trazer a verdade para nós. Ele veio para nos mostrar como nós podemos ser libertos dos nossos pecados, dos nossos erros, conhecendo a verdade, conhecendo a Cristo. Nós podemos ser libertos, nós podemos ser livres de uma prisão espiritual. Jesus, além de ser o caminho e além de ser a verdade, ele também se classifica sendo a vida. E algo muito interessante é que Jesus é aquele que veio para nos trazer uma vida e vida em abundância. Jesus, ele é a fonte da vida física e a fonte da vida espiritual para nós. Ele veio nos trazer vida de todos os modos, mas a principal vida que ele veio para te trazer é uma vida espiritual ao lado do Pai. É essa vida que Jesus veio nos trazer. Por que Jesus ele se classifica sendo a vida? Como pode alguém estar morto? Porque quando nós vemos a trajetória humana, nós vamos ver que o pecado fez a separação entre o homem e Deus. Quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vemos Adão e Eva sendo separados do Éden, separados de Deus. Eles caminhavam ali juntamente com Deus e vemos essa separação acontecendo por conta do pecado. Repare que o pecado ele causa uma separação de Deus. Então nós podemos dizer de uma forma que o pecado não literalmente mata a pessoa, mas separa de Deus. Só por que nós podemos dizer que o pecado realmente mata a pessoa? Porque nós estamos simplificando um processo, que o pecado separa a pessoa de Deus, e a pessoa separada de Deus morre espiritualmente. Então quando nós declaramos que o pecado mata a pessoa, nós estamos declarando que o pecado faz a pessoa se separar de Deus, e a pessoa estar separada de Deus se torna morta espiritualmente. E Jesus ele veio trazer essa vida para nós, trazer uma reconciliação, fazer o intermédio e a junção de nós com Deus, para que nós pudéssemos nos tornar vivos novamente. E somente Jesus, ele pode fazer isso. O homem se torna escravo do mundo e caminha para a sua morte eterna. Mas quando Jesus vem, e somente Jesus pode vir e salvar essa pessoa e trazer a salvação. Somente Jesus pode tirar essa pessoa da condenação eterna e trazer para a vida eterna. Nós vamos ver em João 6, do versículo 49, 50 e 51, que Jesus ele faz menção de algumas palavras. E Jesus ele diz o seguinte: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O versículo 50 diz: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. E no versículo 51 ele conclui dizendo: eu sou
o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, ele se classifica sendo o pão da vida. Repare que Jesus, ele coloca sendo o pão da vida eterna. Quando nós vamos ver no nosso dia a dia, pela ciência, nós temos 3 principais refeições para fazer durante o dia. Nós temos o café da manhã, nós temos o almoço e nós temos a janta. São as 3 principais refeições que um ser humano deve ter. E a própria ciência vai dizer que a refeição mais importante no dia é o café da manhã. Por que o café da manhã? Porque é o café da manhã que vai trazer toda a energia, toda a sua força para você continuar o seu dia, para você chegar ao final do seu dia. E quando nós falamos do café da manhã, nós sempre lembramos do principal. Qual que é o item principal do café da manhã? O pão. O pão é o principal da refeição, para nós conseguirmos continuar o nosso dia. Então, fazendo uma analogia, se Jesus ele se classifica sendo esse pão da vida, nós conseguimos entender que Jesus é o principal da nossa vida. Jesus, o principal da nossa vida, para nós continuarmos caminhando. Há uma necessidade de nós entendermos isso. Quando Jesus, ele faz menção da trajetória do Êxodo, falando que os vossos pais comeram o maná, ele já se antecipa de talvez alguma confusão que aqueles homens poderiam ter. Porque Jesus fala que eu sou o pão que desceu do céu, logo eles sabiam da história, aqueles homens, aqueles detentores do conhecimento, sabiam da história e que no Êxodo o povo sentiu fome e precisou de um alimento e Deus mandou o pão do céu. Só que Jesus ele vem e fala, olha, realmente os vossos pais, os seus antecessores, aqueles que peregrinavam no deserto, comeram o maná, comeram o pão que desceu do céu. Mas olham para ele, hoje estão todos na sepultura. E é por isso que Cristo fala, mas aquele que receber o pão da vida, não descerá à sepultura. Aquele que receber o pão vivo que desceu do céu, terá a vida eterna. Essa sepultura, essa vida que ele está falando, não é uma vida terrena. Porque aqui nós uma hora iremos morrer. Algumas pessoas irão morrer. Mas a vida que Jesus está trazendo para nós é uma vida espiritual, eterna ao lado de Deus. Então o pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo que nos traz a vida eterna. Jesus não veio para nos trazer a vida terrena. Jesus não veio para satisfazer a nossa vida física, mas Jesus veio para nos trazer uma vida eterna. Jesus veio para nos trazer a salvação da nossa alma. Jesus, ele não veio satisfazer a minha carne, mas veio satisfazer a minha alma. É isso que Jesus ele veio fazer. E Cristo, somente Cristo, pode satisfazer a minha e a sua alma. Somente Cristo é capaz de satisfazer. E aí vai uma pergunta: o que satisfaz a sua alma? Do que nós temos tanta fome? O que pode nos satisfazer? Somente Jesus é aquele que sacia a nossa fome espiritual. Somente Jesus é aquele que satisfaz a nossa alma. Só Jesus é aquele que pode nos completar. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. E para concluir
Após dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Cristo conclui dizendo que ninguém irá ao Pai a não ser por Ele. Essa declaração é o resultado da primeira. Mostra o quão eu e você somos completamente dependentes de Jesus. Porque para nós irmos ao Pai, para nós chegarmos ao Pai, nós precisamos seguir o caminho que é Jesus, seguirmos a verdade que é Jesus e seguirmos a vida que é Jesus. Ou seja, para nós não há outro caminho para Deus. Não há mentiras que levam a Deus. Não há uma vida sem Jesus que nos leva a Deus. Não existe outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somente Jesus. Não existe outro sacrifício que alguém possa fazer, que possa ser feito por nós, que nos leva a Deus, somente o sacrifício de Jesus. Ele é o nosso guia. Ele é aquele que revela quem é a verdade, revela quem é Deus. Somente Jesus é aquele que traz a vida para mim e para você. Jesus é na sua vida a todo instante. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se não for por Ele, ninguém irá ao Pai. Então nessa manhã, Jesus é o seu caminho. Jesus é a sua verdade. Jesus é a sua vida. Jesus é na sua vida. Somente Jesus e mais ninguém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade e não se esqueça, somente Jesus é na sua vida.